Sodoma e Gomorra não eram apenas cidades antigas, eram símbolos de opulência, excessos e uma sociedade que havia se distanciado completamente dos valores morais. Localizadas na fértil planície do Jordão, suas ruas fervilhavam com comércio, festas e uma população próspera. Mas por trás dessa fachada dourada, escondia-se um abismo espiritual. Essas cidades estavam mergulhadas em práticas que chocavam até os povos vizinhos. A perversão sexual era normalizada, a violência era banal e a justiça estava à venda. O egoísmo reinava, os pobres eram ignorados, os estrangeiros humilhados e os inocentes esmagados. A maldade era celebrada. A Torá menciona que o pecado de Sodoma era a arrogância, fartura de pão e o desprezo ao necessitado. Não era apenas o comportamento sexual, era a corrupção da alma inteira de uma sociedade. Enquanto os homens se entregavam aos prazeres da carne e ao orgulho, o clamor dos inocentes subia aos céus. E Deus ouviu. Segundo Gênesis 18, 20 e 21, o Senhor diz a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra é grande, e o seu pecado é gravíssimo. Deus decide então visitar a terra para ver se a situação era tão grave quanto se dizia. Mas mesmo diante da podridão, Deus não age com precipitação. Ele avisa a Abraão, e o patriarca, conhecendo a justiça divina, intercede. Ele pergunta: destruirás o justo com o ímpio? E começa uma negociação que revela não só a misericórdia de Deus, mas o grau de decadência das cidades. Nem 10 justos podiam ser encontrados ali. A sentença estava selada. As cidades que brilhavam na noite agora carregavam em si o peso de sua própria destruição. O entardecer caiu sobre Sodoma, tingindo o céu de um vermelho sombrio. Naquela mesma hora, 2 anjos chegaram à cidade, disfarçados de viajantes comuns. Eles não buscavam abrigo, mas justiça. Foram enviados para ver com os próprios olhos a profundidade da corrupção. Ao entrarem pelas portas da cidade, foram recebidos por Ló, sobrinho de Abraão, que ainda vivia ali, tentando manter sua integridade num lugar tomado pelo pecado. Ló, percebendo que os visitantes não eram pessoas comuns, insistiu para que se hospedassem em sua casa. Ofereceu comida, segurança e abrigo, mas os anjos recusaram inicialmente, dizendo que passariam a noite na praça, onde sabiam que testemunhariam o pior da cidade. Ainda assim, Ló os convenceu a ficar. Ele sabia que as ruas à noite não eram lugar seguro nem para anjos. Mas a paz durou pouco. Logo após o pôr do sol, uma multidão de homens de todas as partes da cidade cercou a casa de Ló. Eles exigiam que os estrangeiros fossem entregues para serem abusados. Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para fora, para que abusemos deles. A perversão atingira o ápice. Era a cidade mostrando sua verdadeira face. Ló tentou proteger os visitantes, chegando ao ponto de oferecer suas próprias filhas para saciar a fúria da multidão, numa atitude desesperada e chocante, mas que revela o desespero de quem tentava manter um fio de moralidade num abismo de degradação. Foi então que os anjos agiram. Com um toque sobrenatural, cegaram os agressores. A multidão, agora em pânico, se dispersou. E ali, dentro da casa de Ló, os anjos anunciaram a verdade. Vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante do Senhor. Gênesis 19, 13. O amanhecer mal surgia no horizonte quando os anjos tomaram Ló pela mão. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Não havia mais tempo para hesitações. A destruição era iminente. Cada segundo de atraso podia custar vidas. Ló ainda hesitava, talvez por medo, talvez por apego à cidade que chamara de lar por tantos anos. Mas a misericórdia de Deus falou mais alto. Os anjos o puxaram com força, junto à esposa e às 2 filhas, levando-os para fora dos portões de Sodoma. O aviso foi claro. Escapa por tua vida, não olhes para trás, foge para o monte para que não pereças.
O terror da destruição pairava no ar. As nuvens se escureciam e um silêncio estranho envolvia a planície. Era como se a própria natureza prendesse a respiração diante do julgamento divino. Ló, temendo que não conseguisse alcançar as montanhas a tempo, implorou para se refugiar numa pequena cidade próxima, chamada Zoar. E Deus, em sua compaixão, permitiu. Enquanto Ló e sua família corriam, o céu se rasgou com trovões que pareciam vir das profundezas do próprio juízo. Fumaça começou a subir ao longe. E então aconteceu. Fogo e enxofre caíram dos céus sobre Sodoma e Gomorra. As cidades que antes ostentavam luxo, orgulho e prazeres, agora se tornavam montes de cinzas. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus. Um castigo sem precedentes, uma purificação violenta para uma terra corrompida. E no meio daquela fuga desesperada, um erro custou caro. A esposa de Ló, contrariando o aviso, olhou para trás. Num instante, ela se tornou uma estátua de sal, um símbolo eterno de arrependimento tardio e desobediência fatal. A justiça divina havia sido cumprida, mas a história estava longe de acabar. O sol subia no céu como se o mundo ainda fosse o mesmo, mas não era. Onde antes existiam cidades vibrantes, agora havia um cenário desolador. Ló, sua alma marcada pelo horror da noite anterior, olhava para o horizonte coberto por uma espessa nuvem negra. A fumaça subia da terra como de uma fornalha, e o cheiro de enxofre ainda pairava no ar. Zoar, a pequena cidade onde se refugiaram, foi poupada por misericórdia, mas agora parecia um abrigo entre as cinzas. Ló e suas filhas não celebravam a sobrevivência, carregavam o trauma da destruição. A dor da perda era profunda, de tudo o que conheciam, de amigos, do lar, até mesmo da própria esposa e mãe, que fora deixada para trás como um lembrete petrificado da sentença divina. Era o preço do pecado coletivo. Sodoma e Gomorra foram julgadas não apenas por imoralidade sexual, mas por arrogância, negligência dos pobres, opressão e desprezo pela santidade. O castigo não veio de forma arbitrária, mas como o fim inevitável de uma degradação progressiva que ninguém quis deter. Ló, sem forças para seguir vivendo em Zoar, fugiu com as filhas para as montanhas, temendo que a destruição alcançasse também aquele lugar. Lá, numa caverna isolada, tentou recomeçar a vida, mas a sombra de Sodoma o acompanhava. Seus dias de fartura e influência ficaram para trás, e o que restava era silêncio. Um silêncio que gritava a consequência de escolhas humanas afastadas de Deus. A história de Sodoma não termina com fogo, mas com um eco. Um alerta que percorre os séculos. Quando o pecado se torna cultura e a maldade se torna norma, o juízo pode vir como um ladrão na noite. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi apenas um evento do passado, mas uma advertência para todas as gerações. Jesus, séculos depois, citaria essas cidades como símbolo de um juízo real e inescapável. Ele declarou que, no dia do juízo, seria mais tolerável para Sodoma do que para cidades que rejeitassem a sua mensagem. Mateus 10:15. Isso mostra que o maior pecado não é apenas a imoralidade ou a corrupção visível, mas o endurecimento do coração diante de Deus. A recusa em ouvir, em se arrepender, em mudar. Sodoma foi consumida pelas chamas, mas muitos hoje vivem cercados por Sodomas modernas, onde a ganância, o orgulho, o hedonismo e a indiferença ao sofrimento se tornaram padrão. Mas a Bíblia também oferece esperança. Ló foi salvo, não por seus méritos, mas pela intercessão de Abraão e pela graça divina. Isso revela um Deus que escuta orações e age com misericórdia mesmo em meio ao juízo. Um Deus que dá avisos, envia mensageiros, estende a mão antes de agir com justiça. A história também nos lembra da importância de vigiar onde colocamos nossos olhos. Ló escolheu morar próximo a Sodoma por interesse material, mas isso o levou para perto do desastre. As escolhas de hoje moldam os destinos de amanhã.
Sodoma caiu, mas sua memória permanece como um farol, não de luz, mas de alerta. Um lembrete de que o mundo pode até normalizar o mal, mas diante de Deus a verdade permanece. O juízo virá, mas há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de sair de Sodoma. Não se esqueçam de se inscrever e dar o seu like. Deixe nos comentários o que achou e compartilhe com seus amigos para propagar esse conhecimento. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.